Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. A aula de hoje, na verdade, é para chamar a atenção. Aqui, atenção, tá? Como assim? Seguinte, você não pode mais ir para a próxima aula se você ainda não fizer o que eu vou sugerir aqui agora, tá? Então, a partir de agora, o que é que você tem que ter obrigatoriamente? Você tem que saber o que é algoritmo, tá? Isso tem que estar muito claro na sua mente. Você tem que saber. Você tem que saber. Você já tem que ter. Daqui, coisas que você já tem que saber para continuar, tá? E ter. Você tem que ter instalado. Instalado o deve ser o compilador, tá? Você tem que ter instalado o compilador ou no seu computador ou no seu celular, tá? Ele tem que estar instalado, gente. Não tem mais o que fazer. Você tem que ter feito o Hello World. Se você ainda não fez, faça agora. Tem que ter feito o programa de interação. Programa de interação com o usuário 1 e 2, que nós fizemos 2, né? Ou seja, até o momento nós fizemos 3 exemplos até essa aula. Fizemos o Hello World. Por mais simples que seja, você tem que fazer. Você não pode mais continuar. Você tem que ter feito também um programa de interação, que eu fiz tanto um quanto dois, tá? Então, resumindo, no seu computador, no seu celular, tem que ter pelo menos essa carinha aqui, ó, tá? Meu primeiro programa, .cpp, que é seu arquivo fonte. Você tem também que já saber a diferença entre arquivo fonte e arquivo binário, tá bom? Isso aqui também você já tem que estar claro na sua mente. O que é arquivo fonte e o que é arquivo binário, tá? E então, voltando para cá, ó, você tem que ter no mínimo 6 arquivos dentro da sua pasta que você está salvando seus programas, tá? Você tem que ter o meu primeiro programa, que foi o nosso Hello World, ó, arquivo fonte, arquivo binário. Você tem que ter o nosso segundo programa, que foi a primeira interação com o usuário, que foi simplesmente pedir um nome. Estão lembrados, né? Então você vai ter o arquivo fonte e o arquivo binário. E você vai ter o terceiro programa, que foi o que a gente pediu o nome, o CPF e o nome do cachorro, né? Então você vai ter o arquivo fonte e o arquivo binário. Você não pode continuar. Vou deixar esse aqui, ó. Sim, e outro. Você tem que também ter ter assistido obrigatoriamente. Você tem que ter assistido obrigatoriamente, tá certo, a aula de como não se desesperar e morrer na praia, tá? Essa aula é muito importante porque ela vai te dar vai te ajudar a como lidar com os erros que você vai enfrentar, tá certo? Então, se você tentou fazer isso aqui e deu muito erro e você já está desanimando e chegou nessa aula, você tem que ter passado por essa aqui, mas se por algum motivo você pulou, você tem que ter assistido, tá bom? Na verdade, todas as aulas você tem que ter assistido, tá, gente? Se você chegou aqui e pulou alguma, você também vai ter que voltar e assistir aquela aula, tá? Porque todas são importantes. Em todas eu falo algo que é importante e necessário você saber para chegar até aqui, tá bom? Então, essa é uma aula de pausa, para de ficar apenas assistindo, até porque programação, gente, é prática. Se você simplesmente está aqui só sentado e olhando eu falar, você não vai aprender, tá? Nem se engane que você não vai. A única forma, eu vou escrever isso aqui, ó. A única. Eu vou até colocar todo maiúsculo. A única forma
de aprender a programar é programando. Não tem outra, gente. Não tem outra. Nem pense que, tô gostando, tô entendendo tudo. Mas se você não praticar, eu gosto muito de citar o exemplo da piscina. Imagina que tu entrou no curso de natação. Tu não sabe nadar. Tu passou lá 5 meses só aprendendo, sentado, o professor te ensinando, o instrutor lá te ensinando a como dar braçada, a como colocar como se comportar no corpo dentro d'água, como deixar o teu corpo reto, como boiar, só teoria, só teoria. Tu ficou só nisso. Lá no quarto, quinto mês, teve a aula prática. Opa, errei aqui. Programa de interação. Lá para o quarto, quinto mês, o instrutor te jogou na piscina. Tu passou 4, 5 meses só assistindo aula. Só assistindo aula. No quinto mês, te jogaram na piscina, no fundo. O que é que vai acontecer? O que é que você acha? Você vai nadar? Na verdade, você não vai fazer nada. Você vai morrer afogado, tá? Então é a mesma coisa de programação. Se você não quiser morrer afogado, você vai ter que programar. Então, gente, a aula de hoje para tudo que tu tá fazendo. Se você chegou aqui nessa aula e você não fez os 3 exemplos que a gente já passou, faz os 3 exemplos para só assim você continuar, tá bom? Então espero que tenham entendido direitinho a atenção e até a próxima aula.